Bom, vamos então passar a examinar circuitos que não são simples, por assim dizer, não é? Quer dizer, se seguirmos aquela nossa técnica básica de, seguindo o roteiro básico, colocar um terra, achar os potenciais, nós vamos perceber que não é possível encontrar as correntes ou os potenciais de maneira imediata. Então é preciso alguma elaboração. Uma maneira bastante conveniente, que é das minhas preferidas também para fazer isso e de bastante aplicação prática, é o que a gente chama de técnica dos nós, que consiste no seguinte: vamos considerar esse exemplo que nós estamos vendo aí na tela. São 3 resistores, 2 fontes, e já está no esquema de maneira profissional, não é? Ele usa 2 fontes, uma de 39 volts, uma de 5 volts, e essas tensões são todas com relação à referência que ele já colocou, a referência de 0 volts, que o pessoal técnico chama ponto de terra. Então vamos respeitar e vamos associar esse ponto com 0 volts. Agora, é óbvio aí que o grande problema para resolver esse circuitinho, ou seja, para achar as correntes, né, e os potenciais em cada resistor, diferença de potencial, é que a gente não conhece o potencial daquele nó. Temos um nó e o potencial desse ponto em relação ao terra é desconhecido. Então, esse método, que é chamado método dos nós, consiste no método simples para a gente obter uma equaçãozinha para achar o valor deste potencial. Como é que isso funciona? Marque todas as correntes que interessam no circuito. Então vamos fazê-lo com cor verde. É claro que como você não conhece as correntes, você não sabe também o sentido delas. Isso não interessa, nós vamos descobrir isso depois de resolver o circuito, a hora que a gente achar o valor desse potencial. Aí a gente coloca as correntes no sentido certo. Por enquanto, a gente não sabe. Então, vamos supor que naquele resistor de 6K passe uma corrente da esquerda para a direita, que eu vou chamar de I1. Eu não sei como essa bateria de 39 volts, essa fonte de 39 é a maior que tem, a outra de 5, eu tenho quase certeza que essa corrente deve estar nesse sentido. Mas podia até marcar no sentido contrário, isso não vai fazer a menor diferença, né? Nesse resistor de 3K, vamos supor que haja uma corrente descendo, vou chamar de I2. E no resistor de 3K, uma corrente nesta direção, da esquerda para a direita, que eu vou chamar de I3. É claro que, frisando mais uma vez, a gente não sabe se esses são os sentidos corretos das correntes. Vamos descobrir depois, mas não tem a menor importância. Então, o que a gente vai fazer agora é escrever a conservação das correntes. Se as correntes forem como eu marquei aí, então a soma do I2 mais o I3 tem que ser igual ao I1. Então eu escrevo ali do lado, né? O I1 tem que ser igual à soma do I2 mais o I3. Se você colocasse essas correntes em outros sentidos, você faria essa soma de acordo, né? Okay? Do jeito que está desenhado aí, nos sentidos que a gente adotou, a soma do I2 mais o I3 tem que dar o I1, por conservação de corrente naquele nó. Agora, nós vamos substituir cada uma dessas correntes usando os resistores, usando a diferença de potencial nos resistores. Lembrando que a corrente no resistor sempre passa do potencial maior para o potencial menor, né? Então, por exemplo, no resistor de 6K, se você acha que a corrente 1 tem o sentido marcado aí na figura, então o potencial maior deve ser o terminal da esquerda, né? Que a corrente no resistor sempre vai do potencial maior para o menor. E o que interessa para achar corrente no resistor é a diferença de potencial. Então, respeitando o fato de que a gente marcou essa corrente da esquerda para a direita, no lugar do I1,
eu posso usar a lei de Ohm e dizer que o valor do I1 é o potencial do terminal esquerdo menos o maior menos o menor, então é o 39 menos o valor do V que eu não conheço. 39 menos o valor do V, dividido pelo valor do resistor, que é 6K. Não precisa colocar o K, lembrando que se o potencial está em volt e o resistor está em quilo-ohms, então a corrente já vai dar em miliamperes. Né? Então não vamos escrever todas as correntes em miliampere, não precisa colocar 6.000 ou coisa parecida, pode deixar 6 mesmo, convencionando que todos os resistores devem estar em quilo-ohms. Ok, já substituí o I1, agora eu vou substituir o I2. Mesma coisa, a diferença de potencial, né? Corrente vai do maior para o menor, vai ser o V menos o zero, então o próprio V, dividido pelo resistor, que é 3. E finalmente o I3, novamente, a corrente I3, do jeito que nós colocamos no circuito, o potencial maior deve ser o V, e o menor é o de 5 volts. Né? Então a diferença de potencial no resistor de 2K é V menos 5. Divide pelo valor dele, vai dar o valor do I3. O que nós conseguimos aí? Uma equaçãozinha simples para o valor de V. Basta isolar o V aí, resolver essa equação, que você vai achar o valor dele. Aí substitui de volta no circuito e vamos conferir se está tudo certo. Ok? Então, como temos frações aqui, talvez a maneira mais fácil é multiplicar todo mundo aí por 6, para você se livrar das frações. Mas qualquer maneira que você resolva isso aí está bom. Vamos multiplicar todo mundo por 6. Fica 39 menos V. Ali tem uma divisão por 3 vezes 6, vai ficar 2 vezes o V. 6 dividido por 2 é 3 vezes o V menos 5. Perfeito? Passa tudo que tem V para um lado, o que não tem para o outro. É o de sempre, né? Então vamos ver os números desse lado. Eu tenho 39 aqui e vai aparecer menos 15. Então vai passando aquele 15 para cá, 39 mais 15. Passando tudo que tem V para lá, tem um menos V para cá. Passa positivo, fica 3V. Com 3V, dá 6V do outro lado. 39 mais 15 dá 54, né? 54 igual a 6V. Portanto, V é 9. E vai estar em volts, né? 9 volts, porque a minha fonte estava em volts. Perfeito, está resolvido. Agora desenhe o circuito novamente, né? Desenhe o circuito, que agora nós vamos descobrir se nós acertamos o sentido das correntes. Ok? Então vamos desenhá-lo, colocar o valor de V e conferir se está tudo certo. Se você errar na conta, a conservação de corrente não vai bater, né? As coisas não vão dar certo no final. 39 volts, 5 volts, e agora eu sei que aquele potencial lá é 9. 6K, 2K, 3K, eu tenho um potencial, se eu não errei a conta, aqui tem 9 volts. Agora vamos achar as correntes, né? Cuidado que o que conta é a diferença de potencial. Então, no meu resistor de 6K, 39 de um lado, 9 do outro. Então, a diferença de potencial é 30 volts. No resistor de 2K, 9 volts de um lado, 5 do outro. A diferença é 4 volts. E no resistor de 3K, 9 menos 0, né? 9 volts. Portanto, as correntes vão ser 30 por 6 do maior para o menor, 5 mA. 4 por 2 do maior para o menor, 2 mA. E 9 por 3 do maior para o menor, 3 mA. Realmente a soma de 3 mais 2 dá 5. E nesse caso nós acertamos a direção das correntes. Okay? Está exatamente como a gente desenhou no início. Vamos ver no próximo vídeo mais um exemplo
quando eu vou ter algumas fontes de corrente e dois nós. Quanto mais nós desconhecidos você tiver, mais equações você vai ter. Você vai montar dessa maneira simples assim uma equação para cada nó. Elas vão se misturar e você vai ter que resolvê-las simultaneamente. Você vai cair num sistema de equações. Ok? Muito bom.